Seguindo então, continuando falando do círculo trigonométrico, a gente vai começar a falar, a atribuir agora valores para esse círculo, né? A circunferência em si, que a gente falou antes, né? Uma circunferência qualquer, e a gente pegando qualquer circunferência, a gente consegue tirar então o seu arco e o ângulo interno. Agora a gente vai falar de um círculo mais específico, que é o círculo trigonométrico. Então esse círculo aqui é o que a gente chama de círculo trigonométrico. Qual a característica principal dele? Ele é uma circunferência de raio 1, ou seja, esse tamanho é 1 nessa medida, e ele está centrado na origem, certo? Então o círculo trigonométrico tem essas características, ele tem raio 1 e está centrado na origem. Vamos voltar lá para o GeoGebra. Vou abrir aqui um novo arquivo. Vamos salvar esse. Então vamos colocar aqui de novo os eixos, né? Que fica mais fácil da gente enxergar. Vou aumentar o zoom. Muito bem. Vamos colocar aqui então o nosso círculo de centro na origem e raio 1. Tá? Qual é a característica principal neste círculo aqui? É que agora a gente, para cada ponto sobre esse círculo, a gente vai atribuir um número. Ou seja, se eu pegar um novo ponto aqui sobre esse círculo, vamos chamar aqui um ponto C. Esse ponto aqui, dentro da circunferência, a gente viu que ele define um arco, tem um comprimento e um ângulo. Agora, dentro do nosso círculo trigonométrico, o que nos importa é qual ângulo este ponto define. E ele vai ser caracterizado exatamente por isso. Ou seja, este setor aqui fica caracterizado pelo ângulo interno que ele está definido, certo? Então, a medida para cada ponto, eu tenho um ângulo correspondente. Para cada ponto na circunferência, eu vou ter um ângulo correspondente. Cheguei aqui, 90 graus. Cheguei no 90 graus, quer dizer que esse ponto aqui, ele corresponde ao ângulo de 90 graus. E aqui a gente passou 1/4 dessa circunferência. Veja que a gente dividiu ela em 4 pedaços. Até o ângulo de 90 graus, eu tenho 1/4 da circunferência. Sigo movimentando aqui, estou atribuindo valores a todos os pontos. Cheguei do outro lado, ângulo de 180 graus, então eu tenho 2/4 da circunferência ou meia circunferência. E aí sigo movimentando até o ângulo de 270, onde eu tenho 3/4 da circunferência. E sigo até a gente chegar próximo aqui do B de novo, onde eu vou ter uma volta completa que corresponde a 360 graus. Então o que a gente viu aqui? Que a circunferência agora ela está dividida em faixas e cada uma dessas faixas correspondem a um ângulo interno, né? Além disso, a gente dividiu ela em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e 4 quadrantes, né? E o que a gente já sabia, então, que uma volta completa corresponde a 360 graus. Uma coisa importante para a gente falar é que agora esses valores vão ser importantes para as nossas contas depois, né? Porque é daqui que a gente vai retirar os ângulos que a gente vai calcular seno, cosseno e tangente e as outras funções trigonométricas. Tá? Então por isso que aqui a gente está dizendo ó, que agora a gente pode identificar a cada número real x, né? Variando de 0 a 2π. Por que 0 a 2π? Porque começa em 0 neste ponto, dou uma volta completa e chego em 360 graus. Tá? Então a gente associa uma posição qualquer P sobre a circunferência, qualquer um desses pontos. Né? Então a gente pode definir a posição de qualquer um desses arcos dentro da circunferência. Uma coisa que eu não falei, então ó, o primeiro quadrante ele varia de 0 a 90 graus, então o x, né, vai estar variando de 0 a 90. O segundo quadrante vai ser de 90 a 180, o terceiro 180 a 270, o quarto 270 a 360, ok? Vamos falar um pouco agora então dessa última parte, que são os arcos côngruos ou arcos congruentes. Né? Então, quando a gente pega valores de x maiores do que
2π ou maiores que 360. Vamos pensar. Quando a gente definiu aqui o círculo trigonométrico, começamos aqui no zero, damos uma volta completa, chegamos aqui no zero de novo, mas aqui já não é mais zero, né? Agora, quando eu dou uma volta completa, aqui passa a ser 360 graus. Quando a gente dá uma volta completa e cai no mesmo lugar, nessa mesma posição, a gente diz que esses dois arcos são congruentes, né? Então, o 0 e o 360, eles são congruentes, certo? Então, para qualquer outro valor de arco maior do que 360 graus, a gente vai ter o que a gente chama de arcos congruentes, tá? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos que vai ficar mais tranquilo de entender. Então, vamos aos exemplos, né? Então, o primeiro exemplo que a gente pegou foi de 0 graus e 360 graus. 360 graus. Aí, esses dois são ângulos congruentes. Se a gente pegar os 5π meios, que era o exemplo que tinha no slide, 5π meios. Como é que fica isso em ângulo? Como é que eu sei se isso aqui é mais ou menor, maior ou menor do que 360? Olha, 5π meios é maior do que 2π, né? Como é que eu sei? Posso pegar e transformar o π em 180, então fica 5 vezes 180 dividido por 2. Então, 180 por 2 é 90, então isso aqui é 5 vezes 90. Isso aqui, então, é 450 graus, o que é maior do que 360. Então, é maior do que uma única volta. Mas quanto maior? Então, eu vou fazer a diferença. 450 menos 360, quanto que vai dar? Vai dar 90 graus, né? 90 graus. Então, o 5π meios, ele é congruente a 90 graus ou π meios, certo? Então, 5π meios é congruente a π meios. Como é que eu sei? Olha, daqui para cá, o que que eu fiz? Eu dei uma volta, então eu andei 2π, mais quanto? Mais 90 graus, mais π meios, certo? Então, dei uma volta, mais π meios e cheguei a 5π meios. Se eu quisesse dar mais voltas, se eu quisesse 3 voltas, então eu daria 3 vezes 2π. Eu quero cair no 90 graus, então mais π meios. Ah, se eu quisesse dar 5 voltas, então seria 5 vezes 2π mais π meios. Aqui a gente tem duas coisas, né? A cada volta que a gente vai dar, a gente vai mudar este carinha aqui. Mas a posição onde a gente quer parar, a gente não muda. Isso aqui a gente determina como a primeira determinação positiva do ângulo, no nosso caso, dos 450, vamos dizer assim, né? E aqui desse caso, são 5 vezes são 10π mais π meios. Então, aqui são 21π meios. Então, essa é a determinação positiva, primeira determinação positiva de 21π meios, certo? Vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar ali o 11π terços. Eu não sei quanto isso aqui é em graus, como é que eu faço? Eu vou olhar para esse número aqui e vou verificar qual é o primeiro número que seja múltiplo de 3, próximo de 11, mas menor do que 11. O primeiro é 9, né? Então, 9π terços. Beleza, mais o resto que sobra, né? Tirei 2 aqui, então 2π terços. Ok. Aqui, quando eu faço a divisão, eu fico com 3π mais 2π terços.
3π mais 2π terços, eu ainda tenho mais do que uma volta, tem uma volta e meia aqui. Eu quero determinar uma única volta, então eu vou tirar π daqui. 2π mais π mais 2π terços. Então aqui eu vou ficar com 5π terços. Então 2π mais 5π terços. Isso aqui corresponde a quantos graus? 300 graus. Então 11π terços é uma volta mais 300 graus, certo? Vocês vejam que existe um padrão aqui, tanto nesses elementos quanto nesse, né? Essa aqui, então, é a nossa primeira determinação positiva, né? Primeira determinação positiva do arco 11π terços, né? Que eu poderia estar fazendo várias voltas. Então, a gente escreve de forma geral a representação dos arcos côncavos, né? Dado um ângulo alfa qualquer, variando de 0 a 2π, como sendo alfa mais k vezes 2π, né? Onde k pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Então vamos lá resolver o segundo exemplo, onde a gente tem o arco beta, que mede 1320 graus, e ele pede para determinar a primeira determinação positiva desse ângulo. Tá, mas como é que eu vou fazer para determinar isso? Então eu vou pegar o 1320 e vou ver quantas vezes o 360 cabe aqui dentro desse número. Então 1320 dividido por 360, que dá por 3, dá 0, dá 18, aqui dá 10. Faço a subtração, isso aqui dá 240, beleza. Ó, esse número já é menor ali, então aqui eu já teria que colocar vírgula. Então a parte inteira é 3, quer dizer que eu darei 3 voltas e andarei mais 240 graus. 240 graus. Essa aqui então é a nossa primeira determinação positiva. De forma geral, 240 ele é 4π terços. Aí vocês podem fazer a relação na regra de 3, né? Terminar por regra de 3. Então 4π terços mais 3 vezes 2π. Isso é equivalente aos 1320 graus, certo? Valeu, até a próxima.